Ei guerreiros, vocês acordam toda manhã, olham no espelho e se perguntam se hoje será diferente. Se perguntam se este é o dia em que finalmente vão romper as barreiras. Se perguntam se algum dia vão se tornar a pessoa que sabem que nasceram para ser. A verdade é dura. Vocês são os únicos que estão entre quem são e quem poderiam se tornar. O sucesso não está escondido em algum futuro distante. Não está trancado atrás de portas que vocês não conseguem abrir. Ele vive dentro de vocês agora mesmo, esperando permissão para se erguer. A melhor versão de vocês não é uma fantasia. É uma escolha que vocês fazem todos os dias, em cada momento, em cada decisão. Nós passamos tanto tempo olhando para fora de nós mesmos em busca de respostas. Corremos atrás de programas, fórmulas, segredos de pessoas que parecem ter tudo resolvido. Mas aqui está o que ninguém conta para vocês. A pessoa que vocês estão procurando já está aqui. Sob a dúvida, sob o medo, sob cada desculpa que vocês já deram, essa pessoa existe. Forte, capaz, pronta. Como Ralph Waldo Emerson disse uma vez, a única pessoa que você está destinado a se tornar é a pessoa que você decide ser. Essa decisão começa agora. Não amanhã, não quando as coisas ficarem mais fáceis, não quando vocês se sentirem prontos. Agora. Tornar-se a sua melhor versão não é sobre perfeição. É sobre progresso. É sobre aparecer quando vocês não estão com vontade. É sobre escolher crescimento em vez de conforto. É sobre olhar para o seu reflexo e dizer, eu mereço o esforço. Essa jornada nem sempre vai ser agradável. Alguns dias vão testar vocês. Alguns momentos vão fazer vocês questionarem tudo. Mas cada passo à frente, não importa quão pequeno, constrói a base de quem vocês estão se tornando. E essa base é mais forte do que vocês imaginam. Vocês não precisam ter todas as respostas. Não precisam enxergar o caminho inteiro. Só precisam dar o primeiro passo, depois outro, e mais outro. O sucesso é construído nesses pequenos e deliberados momentos de coragem. O mundo precisa da melhor versão de vocês. Suas famílias precisam. Seus sonhos precisam. E, mais importante, vocês precisam. Vocês merecem ver o que acontece quando param de se segurar. Quando param de pensar pequeno. Quando finalmente se dão permissão para se erguer. Agora mesmo, quero que vocês façam algo por mim. Curtam este vídeo. Deixem um comentário. Compartilhem com alguém que precisa ouvir isso. Inscrevam-se neste canal porque estamos construindo algo poderoso aqui, juntos. E façam o que fizerem, não pulem nenhuma parte deste vídeo. Cada ponto que vamos abordar vai dar a vocês algo que podem usar hoje para começar a se tornar a melhor versão de si mesmos. Sua transformação começa no momento em que vocês a reivindicam. Deixem esta afirmação nos comentários. Meu sucesso começa comigo. Número 1. Parem de negociar com o seu eu do futuro. Vocês fazem acordos consigo mesmos o tempo todo. Eu começo amanhã. Eu faço na semana que vem. Segunda-feira vai ser diferente. Depois deste fim de semana, vou levar a sério. Vocês negociam com a versão futura de si mesmos como se ela fosse uma pessoa diferente, que magicamente terá mais disciplina, mais motivação, mais força de vontade do que vocês têm agora. Mas aqui está a verdade. O vocês de amanhã é a mesma pessoa de hoje. Vai ter as mesmas dificuldades, as mesmas desculpas, as mesmas tentações. A única diferença é que terá um dia a menos para fazer acontecer. Toda vez que vocês empurram seu compromisso para amanhã, estão roubando do seu futuro. Pensem nisso. Quantas vezes vocês disseram a si mesmos que iam acordar cedo e, quando o alarme tocou, negociaram? Só mais 10 minutinhos. Eu começo amanhã. Um dia não faz diferença. Essa negociação acontece em uma fração de segundo e vocês perdem antes mesmo de perceber que estavam em uma batalha. Como Mel Robbins disse, vocês nunca vão sentir vontade. Aquela sensação que vocês estão esperando, a explosão de motivação, o surto de energia, a prontidão perfeita, não vai chegar. Vocês têm que agir antes de se sentirem prontos. Vocês têm que se mover antes de se sentirem motivados.
Vocês têm que honrar seus compromissos, mesmo quando cada parte de vocês quer renegociar. A melhor versão de vocês não faz acordos com o amanhã. A melhor versão de vocês aparece hoje, agora mesmo, neste momento, com qualquer energia, motivação ou disposição que tiver, porque aparecer de forma imperfeita é infinitamente melhor do que esperar pelo momento perfeito que nunca chega. Cada negociação que vocês fazem com o seu eu do futuro ensina que seus compromissos são flexíveis, que sua palavra consigo mesmo não significa realmente nada, que quando as coisas ficam difíceis, vocês sempre vão encontrar uma saída. E com o tempo, esse padrão se torna quem vocês são. Alguém que fala grande, mas entrega pequeno. Alguém que define metas, mas não as alcança. Alguém que quer mudar, mas nunca realmente muda. Parem com as negociações. Quando estabelecerem um compromisso, honrem-no. Quando fizerem um plano, executem-no. Quando disserem que vão fazer algo, façam. Sem negociações, sem acordos, sem empurrar para amanhã. Hoje é o dia. Este momento é o momento. Vocês são a pessoa que tem que fazer. A versão futura de vocês, com quem ficam fazendo acordos, está contando com vocês para parar. Está esperando que vocês finalmente cumpram o prometido. Está rezando para que vocês parem de negociar e comecem a agir, porque toda vez que vocês empurram algo para amanhã, estão entregando a ela uma carga mais pesada. Comecem pequeno. Se vocês precisam assumir um compromisso que seja inegociável, apenas um. Talvez seja beber água logo ao acordar. Talvez seja ficar sem celular na primeira hora. Talvez sejam 5 minutos de exercício. Seja o que for, tornem sagrado. Sem negociações, sem exceções, sem acordos. Observem o que acontece quando vocês param de negociar. Vocês constroem confiança em si mesmos. Vocês provam que sua palavra significa algo. Vocês criam evidências de que são alguém que cumpre o que promete, e essas evidências se acumulam. Geram impulso. Criam uma nova identidade. Alguém que faz o que diz que vai fazer. As negociações parecem inofensivas no momento. O que é mais um dia? Qual o problema? Mas essas pequenas negociações estão treinando vocês a quebrar compromissos. Estão ensinando vocês que seus objetivos são opcionais. Estão reforçando o padrão de começar forte e desistir rápido. A melhor versão de vocês está do outro lado dessas negociações, do outro lado das desculpas, do outro lado de empurrar as coisas para amanhã. Essa versão de vocês está esperando que vocês parem de fazer acordos e comecem a agir. Amanhã não é garantido. Amanhã não é mais fácil. Amanhã é apenas mais um hoje onde vocês vão enfrentar a mesma escolha: cumprir ou negociar. Parem de apostar em uma versão futura de vocês que não existe. Comecem a honrar a versão atual que existe. O alarme toca. Não negociem. A vontade ataca. Não negociem. O desconforto surge. Não negociem. Simplesmente façam o que disseram que iam fazer. É só isso. É assim que vocês constroem a melhor versão de si mesmos. Um compromisso inegociável de cada vez. Cada promessa que vocês cumprem consigo mesmos constrói a base de quem vocês estão se tornando. Digitem nos comentários: eu cumpro minhas promessas. Número 2. Lembrem-se das suas vitórias, não apenas das suas derrotas. O cérebro de vocês tem uma coletânea de momentos marcantes, mas só passa os piores. Cada erro que vocês cometeram, cada vez que ficaram aquém, cada momento constrangedor, cada fracasso, ele repassa tudo de novo até parecer que essa é toda a história de vocês. Mas e as vitórias? E as vezes em que vocês apareceram quando era difícil? E os obstáculos que vocês superaram? E os momentos em que vocês se surpreenderam com a própria força? Esses momentos também existem. Mas vocês treinaram suas mentes a pular direto por eles. Isso não é acidente. O cérebro de vocês é programado para lembrar ameaças e problemas, porque há milhares de anos isso mantinha vocês vivos. Mas vocês não estão mais fugindo de predadores. Estão tentando construir uma vida. E não dá para construir nada sólido sobre uma base de fracassos relembrados. Como Tony Robbins disse, para onde o foco vai, a energia flui.
Se vocês focam em tudo o que fizeram de errado, é para lá que sua energia vai. Vocês vão se sentir derrotados antes mesmo de começar. Mas se mudarem esse foco para o que fizeram de certo, vocês se dão combustível para continuar avançando. A melhor versão de vocês precisa de evidências de que são capazes. Não evidências imaginárias. Provas reais da própria vida. E essas provas já existem. Vocês já fizeram coisas difíceis. Vocês já sobreviveram a dias duros. Vocês já passaram por momentos que achavam que não iam sobreviver. Isso não é sorte. É força. Comecem a registrar. Anotem suas vitórias. Não apenas as grandes. As pequenas também contam. Vocês saíram da cama quando a depressão mandou ficar deitado. Vocês tiveram aquela conversa difícil que estavam evitando. Vocês escolheram a opção saudável quando a fácil estava ali. Vocês terminaram algo que começaram. Vocês tentaram quando estavam com medo. Esses momentos importam. São blocos de construção. Cada um prova que vocês são mais fortes do que pensam. Mas se vocês não os lembram, eles desaparecem como se nunca tivessem acontecido, e vocês ficam com a sensação de que nunca conquistam nada. Mantenham uma lista. Coloquem em algum lugar que possam ver. Acrescentem regularmente. Nos dias em que sentirem que estão falhando em tudo, peguem essa lista e leiam. Lembrem-se de que já venceram antes. Lembrem-se de que são capazes. Lembrem-se de que a história de vocês inclui vitórias, não apenas derrotas. Isso não é sobre ignorar seus erros. Aprendam com eles. Extraiam a lição. Mas não acampem lá. Não deixem seus fracassos se tornarem sua identidade. Vocês não são definidos pelo que deu errado. São definidos pelo que fazem em seguida. A mente de vocês vai resistir. Ela é confortável na negatividade. Sabe como viver lá. Mas vocês têm que retreiná-la. Toda vez que ela puxa um fracasso, vocês contra-atacam com uma vitória. Toda vez que ela diz, lembra quando você errou, vocês dizem, lembra quando eu resolvi. Isso é sobre equilíbrio. Agora, a balança mental de vocês está completamente inclinada para o negativo. Vocês lembram de cada crítica, mas esquecem cada elogio. Vocês reprisam cada derrota, mas pulam cada vitória. Esse desequilíbrio está matando a confiança de vocês. Está fazendo vocês acreditarem que são menos capazes do que realmente são. As vitórias de vocês são reais. Elas aconteceram. Elas contam. E merecem o mesmo espaço na memória de vocês que as derrotas. Na verdade, merecem mais espaço, porque vitórias mostram o que é possível. Derrotas só mostram o que não funcionou naquela vez. Pensem em alguém que vocês admiram, alguém bem-sucedido. Vocês acham que essa pessoa chegou lá revivendo constantemente seus fracassos? Não. Ela aprendeu com os erros e seguiu em frente. Ela construiu impulso empilhando vitórias, não remoendo derrotas. Vocês podem fazer a mesma coisa. Comecem hoje. Antes de dormir esta noite, anotem 3 coisas que fizeram certo. Não 3 coisas perfeitas. Apenas 3 coisas que os moveram para frente. 3 pequenas vitórias. 3 provas de que vocês estão progredindo. Façam de novo amanhã. E no dia seguinte. Observem quão rápido essa lista cresce. Observem como a perspectiva de vocês muda. Observem como a confiança cresce quando vocês têm provas reais e documentadas, de que são capazes de vencer. A melhor versão de vocês não é construída sobre perfeição. É construída sobre progresso lembrado, sobre crescimento celebrado, sobre vitórias reconhecidas que lembram vocês de que estão na direção certa. Parem de dar um megafone aos seus fracassos e um sussurro às suas vitórias. Aumentem o volume do que estão fazendo certo. Deixem esses momentos serem altos. Deixem-nos ocupar espaço. Deixem-nos lembrá-los de que são mais fortes que seus piores dias. O que vocês celebram cresce mais forte na vida de vocês. Deixem essa afirmação aqui embaixo. Eu celebro meu progresso. Número 3. Fechem a distância entre saber e fazer. Vocês sabem o que precisam fazer.
Já leram os livros. Já assistiram aos vídeos. Já consumiram o conteúdo. Entendem os princípios. Têm o conhecimento. Mas ainda estão presos no mesmo lugar. Porque saber e fazer são duas coisas completamente diferentes. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Faz vocês se sentirem produtivos enquanto ficam exatamente onde estão. Vocês colecionam informações como se elas fossem transformá-los automaticamente. Mas a transformação não acontece na cabeça. Acontece nas mãos, nos pés, nas escolhas diárias. A distância entre o que vocês sabem e o que vocês fazem é onde os sonhos vão morrer. É onde o potencial fica enterrado. É onde a melhor versão de vocês fica sentada esperando enquanto a versão atual continua pesquisando, planejando, se preparando, qualquer coisa, exceto realmente agir. Como Leonardo da Vinci disse, fui tocado pela urgência de fazer. Saber não é suficiente. Devemos aplicar. Estar disposto não é suficiente. Devemos fazer. Essas palavras eram verdadeiras há 500 anos e são verdadeiras agora. Vocês sabem que deveriam se exercitar. Então por que não estão se movendo? Vocês sabem que deveriam comer melhor. Então por que a cozinha está cheia de porcaria? Vocês sabem que deveriam economizar dinheiro. Então por que a conta está vazia? Vocês sabem que deveriam começar aquele projeto. Então por que não abriram o documento? A resposta é simples, mas desconfortável. Saber é fácil. Fazer é difícil. Saber mantém vocês seguros. Fazer exige risco. Saber permite que vocês fiquem confortáveis. Fazer exige que vocês mudem. E mudança, mesmo mudança boa, assusta. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O fazer fica mais fácil toda vez que vocês fazem. O primeiro passo é o mais difícil. O primeiro treino dói mais. O primeiro rascunho é o mais bagunçado. A primeira tentativa é a mais assustadora. Mas cada vez que vocês fecham a distância entre saber e fazer, essa distância diminui. Comecem com uma coisa. Escolham o conhecimento mais importante que tem agora. A única coisa que vocês sabem que mudaria suas vidas se realmente fizessem. Não 10 coisas. Uma. E façam hoje. Não perfeitamente. Não completamente. Apenas comecem. Vocês não precisam de mais informação. Precisam de mais ação. Não precisam de outro curso. Precisam usar o que já aprenderam. Não precisam entender melhor. Precisam executar de forma imperfeita. A distância existe porque vocês estão esperando certeza. Querem saber que vai funcionar antes de tentar. Querem se sentir prontos antes de começar. Querem garantias antes de se comprometer. Mas a vida não funciona assim. Vocês constroem certeza através da ação, não antes dela. A melhor versão de vocês está do outro lado do conhecimento executado, do outro lado da sabedoria aplicada, do outro lado de pegar o que vocês sabem e transformar no que vocês fazem. Essa versão de vocês não é mais inteligente. É apenas mais corajosa para fechar a distância. Parem de ler sobre fitness e comecem a se mover. Parem de estudar sucesso e comecem a construir. Parem de planejar seus objetivos e comecem a trabalhar por eles. Parem de pensar na vida que querem e comecem a vivê-la. Uma pequena ação de cada vez. Todo dia que vocês escolhem saber em vez de fazer, vocês reforçam o padrão. Vocês ensinam a si mesmos que aprender é suficiente. Que entender é a linha de chegada. Mas não é. É a linha de largada. E vocês ficaram parados na largada por tempo demais. O mundo não recompensa conhecimento. Recompensa execução. Recompensa as pessoas que pegam o que sabem e transformam em algo real, algo tangível, algo que existe fora da cabeça delas. Fechem a distância. Hoje, agora mesmo, peguem um pedaço de conhecimento e ajam sobre ele. Amanhã, façam de novo. Continuem fechando essa distância até não haver mais espaço entre o que vocês sabem e quem vocês são. A distância entre os seus sonhos e a realidade se fecha com a ação. Deixem esta declaração poderosa.
Conhecimento se transforma em ação. Número 4. O valor de vocês não está atrelado à sua produtividade. Vocês foram ensinados uma mentira perigosa, que seu valor é medido pelo que vocês produzem, por quanto realizam, por quão ocupados estão, por quantos itens riscam da lista, por quão produtivo foi o dia. E quando vocês não produzem o suficiente, se sentem sem valor. Isso está matando vocês silenciosamente. Vocês se esgotam tentando provar que merecem existir. Vocês pulam o descanso porque descansar parece fracasso. Vocês forçam quando estão exaustos porque parar parece fraqueza. Vocês medem seu valor pela produtividade. E quando a produtividade cai, também cai o senso de si mesmos. Mas aqui está a verdade que ninguém conta. Vocês são valiosos simplesmente porque existem. Não por causa do que criam, não por causa do que realizam, não por causa de quanto fazem. Vocês importam porque são humanos, e isso é suficiente. Como Brené Brown disse, vocês são imperfeitos. São feitos para enfrentar dificuldades, mas são dignos de amor e pertencimento. Seu valor não é condicional. Não é algo que vocês ganham. É algo que vocês já têm agora. Exatamente como são. A melhor versão de vocês entende isso. A melhor versão de vocês sabe que descanso não é preguiça, que fazer uma pausa não é desistir, que ter um dia lento não apaga seu valor. A melhor versão de vocês sabe que ser humano significa ter limites. E honrar esses limites é força, não fraqueza. Olhem como vocês se tratam em dias improdutivos. Os nomes que se chamam, a culpa que carregam, a vergonha que sentem por estarem cansados, por precisarem de uma pausa, por não estarem operando na capacidade máxima a cada segundo. Vocês não tratariam um amigo assim. Então por que se tratam dessa forma? Vocês não são máquinas. Máquinas são projetadas para produzir constantemente. Humanos não. Humanos precisam de descanso. Humanos precisam de recuperação. Humanos precisam de momentos em que nada é feito além de respirar e existir. E esses momentos não os tornam menos valiosos. Parem de pedir desculpas por cuidarem de si mesmos. Parem de se sentir culpados por precisar de um tempo. Parem de medir seu valor pela agenda, pela caixa de entrada, pela lista de tarefas. Essas coisas medem a atividade de vocês, não o valor. E existe uma diferença enorme. Seu valor é inerente. Ele existe quer vocês estejam arrasando nos objetivos ou deitados na cama, quer estejam no auge ou num vale, quer estejam produzindo ou se recuperando. Vocês não se tornam mais valiosos nos melhores dias e menos valiosos nos piores. São constantes. O valor de vocês não flutua com o desempenho. Essa mudança de mentalidade vai salvar a vida de vocês. Vai permitir que descansem sem culpa, que se recuperem sem vergonha, que sejam humanos sem sentir que estão falhando. E, ironicamente, quando vocês param de atrelar seu valor à produtividade, a produtividade na verdade melhora, porque vocês não estão mais funcionando no vazio. Deem a si mesmos permissão para ter dias ruins. Dias em que não realizam nada. Dias em que apenas existem. Dias em que sobreviver é o único objetivo. Esses dias não fazem de vocês um fracasso. Fazem de vocês humanos. E ser humano não é uma falha que vocês precisam superar. Vocês não precisam merecer o descanso. Não precisam atingir um certo limiar de produtividade antes de terem permissão para parar. Vocês têm permissão para descansar simplesmente porque precisam. Isso é razão suficiente. A melhor versão de vocês sabe quando forçar e quando pausar, quando trabalhar e quando se recuperar, quando produzir e quando simplesmente ser. Esse equilíbrio não é fraqueza. É sabedoria. É entender que o sucesso sustentável vem de honrar a humanidade de vocês, não de negá-la. Parem de fugir do descanso como se fosse o inimigo. Parem de tratar a necessidade de recuperação como um defeito de caráter. Parem de medir o dia pelo que produziram em vez de como se sentiram, como cresceram, como cuidaram de si mesmos. Vocês são mais do que o que fazem, mais do que o que realizam, mais do que o que produzem. Vocês são um ser humano, não um fazer humano. E o ser de vocês tem um valor que existe completamente independente do fazer. Amanhã,
Quando acordarem, antes de pensar na lista de tarefas, lembrem-se: eu sou valioso hoje. Não importa o que eu realize. Digam em voz alta. Deixem penetrar. Deixem isso mudar a forma como vocês atravessam o dia. O valor de vocês não está em discussão. Não é condicional. Não é algo que vocês perdem quando descansam ou ganham quando trabalham. Simplesmente é. E quanto antes vocês aceitarem isso, mais livres serão para se tornar a melhor versão de si mesmos sem se esgotarem tentando provar que merecem existir. O valor de vocês nunca esteve em discussão. Ele simplesmente é. Comentem esta verdade agora. Eu sou valioso como sou. Número 5. Construam força através de pequenas coisas difíceis. Vocês estão esperando por um grande momento para provar sua força. Um desafio massivo que vai transformá-los. Uma virada dramática. Mas não é assim que a força se constrói. A força se constrói silenciosamente nos pequenos momentos que vocês prefeririam evitar. Ela se constrói quando vocês acordam no horário, mesmo que a cama esteja perfeita. Quando escolhem água em vez de refrigerante. Quando fazem o treino, mesmo quando cada parte de vocês quer pular. Quando têm a conversa difícil em vez de evitá-la. Esses momentos parecem insignificantes, mas são tudo. A melhor versão de vocês não é forjada no conforto. É forjada nas pequenas batalhas que vocês travam todos os dias. As que ninguém vê. As que não rendem boas histórias. As que parecem inúteis no momento, mas se acumulam em algo poderoso com o tempo. Como Muhammad Ali disse, eu odiei cada minuto de treinamento. Mas disse a mim mesmo, não desista. Sofra agora e viva o resto da vida como um campeão. As pequenas coisas difíceis que vocês fazem hoje criam a pessoa forte que vocês se tornam amanhã. Pensem nisso como construir músculos. Vocês não ficam fortes levantando peso pesado uma vez. Ficam fortes através de resistência consistente. Pesos pequenos repetidos frequentemente criam mudança real. O mesmo princípio se aplica ao caráter de vocês, à disciplina, à resistência mental. Toda vez que vocês fazem algo difícil quando prefeririam fazer algo fácil, estão construindo esse músculo. Toda vez que escolhem desconforto em vez de conforto, estão ficando mais fortes. Toda vez que perseveram quando desistir seria mais fácil, estão provando a si mesmos do que são capazes. Comecem pequeno. Não tentem reformular a vida inteira com desafios enormes. Escolham uma pequena coisa difícil e façam diariamente. Tomem um banho frio. Acordem 30 minutos mais cedo. Escrevam por 10 minutos. Façam 20 flexões. Leiam em vez de rolar a tela. A coisa específica não importa tanto quanto a consistência. A magia não está na ação em si. A magia está em fazer quando vocês não querem, quando estão cansados, quando é inconveniente, quando ninguém saberia se vocês pulassem. É aí que a força se constrói, na decisão de seguir em frente quando cada parte de vocês quer desistir. Essas pequenas coisas difíceis são treinamento para coisas difíceis maiores. Quando desafios reais vierem, e virão, vocês terão construído a força mental para enfrentá-los. Terão provas de que conseguem fazer coisas difíceis. Terão um histórico de não desistir quando fica desconfortável. A maioria das pessoas evita desconforto a todo custo. Otimizam para a facilidade. Escolhem o caminho de menor resistência toda vez. E depois se perguntam por que se sentem fracos, por que desmoronam sob pressão, por que não conseguem lidar com a adversidade. É porque nunca treinaram para isso. O treinamento de vocês está acontecendo agora, percebam ou não. Cada escolha está construindo força ou construindo fraqueza. Cada momento de desconforto que vocês abraçam é um depósito. Cada momento de desconforto que evitam é um saque. A conta de vocês está crescendo ou encolhendo a cada decisão. A beleza das pequenas coisas difíceis é que elas são acessíveis. Vocês não precisam de equipamento especial. Não precisam de circunstâncias perfeitas. Não precisam esperar o momento certo. Podem começar agora, exatamente onde estão, com o que têm. E as vitórias vêm rápido. Vocês vão sentir a diferença quase imediatamente. Não nas circunstâncias,
mas em como se enxergam. Vão começar a confiar mais em si mesmos, a se respeitar mais, a acreditar mais em si mesmos, porque estão provando diariamente que são alguém que faz coisas difíceis. A melhor versão de vocês não é confortável. A melhor versão de vocês é capaz. E a capacidade é construída uma pequena escolha difícil de cada vez, uma decisão desconfortável de cada vez, um momento de resistência de cada vez. Não esperem a vida forçá-los a situações difíceis. Busquem-nas. Abracem-nas. Usem-nas como oportunidades para construir a força que vão precisar para tudo o que está por vir. Porque quanto mais fortes vocês forem, mais vida conseguem suportar, mais sonhos conseguem perseguir, mais potencial conseguem desbloquear. Parem de evitar as coisas difíceis. Comecem a buscá-las. Comecem pequeno. Mantenham a consistência. Observem quão rápido vocês se transformam de alguém que foge do desconforto para alguém que corre em direção a ele, sabendo que é lá que o crescimento vive. A grandeza não é construída em grandes momentos. É construída nas pequenas e corajosas escolhas que vocês fazem diariamente. Coloquem nos comentários: pequenas escolhas constroem força. Marcação. Número 6. Tenham as conversas difíceis que estão evitando. Existe uma conversa que vocês precisam ter. Vocês sabem exatamente qual é. Ela está parada no fundo da mente de vocês há semanas, talvez meses. Toda vez que pensam nela, o estômago aperta, então vocês a empurram para longe. Vocês dizem a si mesmos que pode esperar. Se convencem de que não é tão importante. Mas é. Evitar conversas difíceis não as faz desaparecer. Apenas as faz crescer. Aquela verdade desconfortável que vocês precisam compartilhar fica mais pesada a cada dia que a carregam. Aquele limite que vocês precisam estabelecer se torna mais difícil de impor quanto mais vocês esperam. Aquele conflito que vocês precisam resolver fermenta até envenenar tudo ao redor. A melhor versão de vocês não foge de conversas difíceis. A melhor versão de vocês caminha direto para elas. Mesmo quando a voz treme, mesmo quando não sabem o que dizer, mesmo quando prefeririam fazer literalmente qualquer outra coisa. Como Susan Scott disse, a conversa é o relacionamento. Cada conversa que vocês evitam é uma rachadura na fundação. Cada verdade que vocês não falam é um muro que constroem entre vocês e a vida que querem. Cada tema desconfortável que vocês desviam mantém vocês presos em situações que não os servem. Pensem no que estão protegendo ao ficar em silêncio. Conforto temporário. Paz falsa. Os sentimentos de outra pessoa enquanto sacrificam os seus. Nada disso vale o custo. O custo é a paz de espírito de vocês, o autorrespeito, os relacionamentos autênticos, o crescimento. Ter a conversa difícil não significa ser cruel. Não significa atacar. Não significa queimar pontes. Significa ser honesto com gentileza. Significa dizer o que precisa ser dito com respeito por si mesmo e pela outra pessoa. Significa valorizar a verdade mais do que o conforto. A conversa que vocês estão evitando pode ser com outra pessoa, mas às vezes é consigo mesmos. A verdade que não admitem, o sonho que não reconhecem, a mudança que não aceitam. Essas conversas internas são igualmente importantes. Talvez mais importantes. Comecem a se preparar não ensaiando palavras perfeitas, mas ficando claros sobre a verdade de vocês. O que precisam dizer? Que limite precisa ser estabelecido? Que sentimento precisa ser expresso? Que realidade precisa ser reconhecida? Fiquem claros primeiro, depois encontrem a coragem para falar. O medo que vocês sentem antes da conversa é quase sempre pior do que a conversa em si. A mente cria cenários catastróficos. Vocês imaginam os piores resultados possíveis. Mas quando finalmente tem a conversa, a maior parte desse medo se dissolve. Mesmo que seja difícil, raramente é tão ruim quanto imaginaram. E aqui está o que acontece do outro lado. Liberdade, alívio, clareza. Mesmo que a conversa não saia perfeita, vocês vão se sentir mais leves porque falaram sua verdade. Vão se respeitar mais porque não se esconderam. Vão ser mais fortes porque enfrentaram aquilo que temiam.
Algumas conversas difíceis vão encerrar relacionamentos. Tudo bem. Relacionamentos que não sobrevivem à honestidade não eram saudáveis para começo de conversa. A verdade de vocês é um filtro. Ela mostra quem consegue lidar com o verdadeiro vocês e quem só quer a versão que nunca balança o barco. Outras conversas difíceis vão fortalecer relacionamentos. Vão criar confiança mais profunda. Vão limpar o ar. Vão estabelecer compreensão real. As pessoas que conseguem sentar com vocês na verdade desconfortável são as pessoas que vale a pena manter por perto. De qualquer forma, vocês ganham. Ou se libertam de dinâmicas tóxicas ou constroem conexões mais fortes e autênticas. Mas só chegam lá tendo a conversa. O silêncio mantém tudo exatamente como está. E se onde vocês estão não está funcionando, o silêncio é o inimigo. Parem de esperar o momento perfeito. Não existe. Parem de esperar as palavras perfeitas. Vocês vão encontrá-las enquanto falam. Parem de esperar a coragem parecer fácil. Não vai parecer. Façam com medo. Façam de forma imperfeita. Apenas façam. A melhor versão de vocês está do outro lado daquela conversa. Aquela que está esperando. Aquela que vocês continuam adiando. Aquela que faz o coração acelerar quando pensam nela. Essa conversa é a ponte entre quem vocês são e quem estão se tornando. Estabeleçam um prazo. Digam a si mesmos, até esta data, terei essa conversa. E honrem esse prazo como se o crescimento de vocês dependesse disso, porque depende. Cada dia que vocês esperam é um dia que ficam parados. Cada dia que evitam é um dia em que escolhem conforto temporário em vez de liberdade permanente. Escrevam o que precisam dizer, se isso ajudar. Pratiquem no espelho. Conversem com um amigo primeiro. Façam o que precisarem para se preparar. Mas não deixem a preparação se tornar outra forma de evitação. Em algum momento, vocês têm que parar de se preparar e começar a falar. As conversas difíceis são onde a transformação acontece. Onde limites são estabelecidos. Onde a verdade é dita. Onde relacionamentos se aprofundam ou terminam. Onde vocês provam a si mesmos que conseguem fazer coisas difíceis. Onde a melhor versão de vocês emerge. Parem de fugir. Virem-se. Encarem. Tenham a conversa. Observem quão mais leves vocês se sentem quando param de carregar o que precisa ser dito. A voz de vocês carrega poder quando vocês escolhem usá-la. Declarem aqui embaixo, eu falo minha verdade. Número 7. Parem de se medir em comparação aos outros. Vocês rolam o celular e veem todo mundo ganhando. O sucesso dos outros, a felicidade dos outros, os momentos perfeitos dos outros. E de repente a vida de vocês parece pequena. O progresso de vocês parece insignificante. A jornada de vocês parece estar se movendo devagar demais. Vocês estão jogando um jogo onde as regras mudam constantemente com base no que todo mundo está fazendo. Essa é a armadilha da comparação e ela está destruindo a paz de vocês. Vocês medem seu capítulo 3 contra o capítulo 20 de outra pessoa. Comparam os bastidores de vocês com o réu de destaques de outro. Julgam toda a jornada com base nos momentos selecionados de outra pessoa. E perdem toda vez. A melhor versão de vocês não existe na comparação. A melhor versão de vocês existe na própria faixa, correndo a própria corrida, focada no próprio progresso. No momento em que vocês começam a se medir contra os outros, perdem de vista o próprio caminho. Como Theodore Roosevelt disse, a comparação é a ladra da alegria. Ela rouba a felicidade de vocês. Rouba a contentamento. Pega as vitórias que vocês conquistaram e as faz parecer sem valor porque outra pessoa tem algo diferente, algo a mais, algo melhor. Mas aqui está o que a comparação não mostra. A luta por trás do sucesso deles. Os fracassos que vieram antes das vitórias. Os anos de trabalho que levaram àquele momento do qual vocês sentem inveja. Vocês veem o resultado, não o processo. Veem o destino, não a jornada. E essa imagem incompleta faz vocês sentirem que estão falhando quando não estão. O cronograma deles não é o de vocês. O caminho deles não é o de vocês.
Os dons deles não são os de vocês. As lutas deles não são as de vocês. Comparar a jornada de vocês com a deles é como comparar maçãs com martelos. Não são nem da mesma categoria. O que funciona para eles pode não funcionar para vocês. O que é fácil para eles pode ser difícil para vocês. E tudo bem. A única pessoa com quem vocês deveriam se comparar é a pessoa que eram ontem. Só isso. Essa é a única comparação que importa. Vocês estão mais à frente do que na semana passada? Cresceram desde o mês passado? Estão mais fortes, mais sábios, melhores do que no ano passado? Essa é a medida do sucesso. Parem de contar pontos contra pessoas que nem estão jogando o mesmo jogo. Parem de deixar as vitórias dos outros fazerem o progresso de vocês parecer pequeno. Parem de usar o réu de destaques deles como evidência de que vocês estão atrasados. Vocês não estão atrasados. Estão exatamente onde precisam estar na sua jornada. Toda vez que se pegarem comparando, redirecionem. Perguntem: o que posso aprender com isso? Em vez de se sentir mal, como posso usar isso como inspiração em vez de munição contra mim mesmo? Como posso celebrar o sucesso deles enquanto ainda honro o meu? A comparação coloca vocês em competição com as pessoas erradas. Vocês não estão competindo com eles. Estão competindo com o próprio potencial. Estão correndo contra as próprias desculpas. Estão lutando contra a própria resistência. Essa é a verdadeira batalha. Todo o resto é distração. O valor de vocês não é determinado por como se comparam aos outros. O valor de vocês não aumenta quando estão na frente nem diminui quando estão atrás. Vocês são valiosos independentemente de onde qualquer outra pessoa esteja na jornada dela. Ponto final. Foquem na própria faixa. O que vocês estão construindo? O que estão aprendendo? No que estão se tornando? Essas são as perguntas que importam. Não o que eles estão fazendo. Não onde eles estão. Não quão rápido eles estão se movendo. O foco de vocês precisa estar no próprio crescimento, não no réu de destaques dos outros. Quando vocês param de comparar, começam a criar. Quando param de se medir contra os outros, começam a se medir contra o próprio potencial. E é aí que o crescimento real acontece. É aí que a melhor versão de vocês emerge. Deletem os aplicativos se precisarem. Parem de seguir as contas que fazem vocês se sentirem menos. Protejam sua paz da armadilha da comparação. A saúde mental de vocês é mais importante do que ficar atualizados sobre a vida dos outros. Corram a corrida de vocês, no ritmo de vocês, com as forças de vocês, em direção aos objetivos de vocês. Deixem todos os outros fazerem o mesmo. Há sucesso suficiente para todos. A vitória deles não significa a derrota de vocês. O progresso deles não significa o fracasso de vocês. A jornada deles não define a de vocês. A única pessoa que vocês precisam superar é a pessoa que eram ontem. Foquem nisso. Melhorem nisso. Compitam nisso. Essa é a comparação que realmente move vocês para frente. A única corrida que importa é a contra a pessoa que vocês eram ontem. Escrevam esta afirmação: eu compito com o meu eu de ontem. Marcação. Número 8. Façam escolhas pelas quais o seu eu futuro vai agradecer. Agora mesmo, neste momento, vocês estão criando o futuro de vocês. Cada escolha que fazem é um voto para a vida que vão viver amanhã. Cada decisão está construindo a pessoa que vocês querem se tornar ou mantendo vocês presos como a pessoa que sempre foram. O eu futuro de vocês está observando, esperando que vocês escolham sabiamente. A maioria das pessoas vive para o agora. Escolhem o que é agradável no momento sem pensar no custo. A hora extra de sono em vez do treino matinal. A comida porcaria em vez da refeição saudável. A rolagem sem sentido em vez do trabalho produtivo. O caminho fácil em vez do caminho certo. E depois se perguntam por que o futuro nunca muda. A melhor versão de vocês entende que as escolhas de hoje criam a realidade de amanhã. Que o conforto presente frequentemente cria dor futura. Que a gratificação adiada não é punição, é investimento.
Cada escolha é um depósito ou um saque do futuro de vocês. Como James Clear disse, cada ação que vocês tomam é um voto para o tipo de pessoa que desejam se tornar. Vocês estão votando pela pessoa que desiste quando é difícil ou pela pessoa que persevera. Estão votando pela pessoa que pega atalhos ou pela pessoa que faz o trabalho. As escolhas de vocês revelam quem estão se tornando. Pensem no eu futuro de vocês daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos. Pelo que aquela versão de vocês agradeceria por vocês terem feito hoje, o que ela gostaria que vocês tivessem começado. Pelo que ela ficaria grata que vocês não desistiram, ela agradeceria pelos treinos difíceis quando vocês não estavam com vontade. Pelo dinheiro que economizaram em vez de gastar. Pelas habilidades que construíram em vez de ficar rolando a tela. Pelos relacionamentos nos quais investiram. Pelos riscos que correram. Pela disciplina que mantiveram quando ninguém estava observando. Ela também agradeceria pelas coisas que vocês não fizeram. O relacionamento tóxico do qual se afastaram. Os hábitos prejudiciais que quebraram. Os ambientes negativos que deixaram. As desculpas que pararam de dar. A zona de conforto de onde saíram. Toda vez que vocês enfrentarem uma escolha, perguntem: o meu eu futuro vai me agradecer por isso? Essa decisão vai me aproximar de quem quero me tornar ou me afastar? Essa simples pergunta muda tudo. Dá a vocês perspectiva além do momento imediato. Os biscoitos são gostosos agora, mas o futuro de vocês não vai agradecer pelos problemas de saúde. O episódio extra parece satisfatório agora, mas o futuro de vocês não vai agradecer pelo sono perdido e tempo desperdiçado. A conversa evitada parece mais segura agora, mas o futuro de vocês não vai agradecer pelo conflito não resolvido que piorou. Por outro lado, o acordar cedo parece brutal agora, mas o futuro de vocês vai agradecer pelas horas produtivas. A conversa difícil parece assustadora agora, mas o futuro de vocês vai agradecer pela clareza e pelos limites. O dinheiro economizado parece sacrifício agora, mas o futuro de vocês vai agradecer pela segurança e pelas opções. Comecem a tomar decisões como se estivessem construindo uma ponte para a vida que querem. Cada escolha é uma tábua que sustenta essa ponte ou uma lacuna que a enfraquece. Vocês não conseguem construir uma ponte forte com escolhas fracas. Não conseguem criar um futuro poderoso com decisões impotentes. Isso não significa que vocês não podem aproveitar o hoje. Significa que aproveitam o hoje sem roubar do amanhã. Significa encontrar equilíbrio entre prazer presente e benefício futuro. Significa parar de sacrificar sonhos de longo prazo por conforto de curto prazo. O eu futuro de vocês está contando com vocês. Ele não pode fazer as escolhas de hoje. Só vocês podem. E as escolhas que fazem agora estão criando a vida que ele vai viver. Não o decepcionem. Não troquem o sucesso dele pelo conforto temporário de vocês. Pensem na pessoa que querem ser daqui a 1 ano. Que hábitos essa pessoa tem? Que disciplinas? Que limites? Que prioridades? Agora façam escolhas hoje que se alinhem com essa visão. Sejam essa pessoa agora, não depois. Comecem a votar nela com cada decisão. O lindo é que vocês não precisam ser perfeitos. Só precisam ser intencionais. Vão cometer erros. Vão escolher errado às vezes. Isso é humano. Mas se a maioria das escolhas apontar na direção da melhor versão de vocês, vocês vão chegar lá. Progresso, não perfeição. Antes de tomar a próxima decisão, parem. Pensem 5 minutos à frente, 5 horas à frente, 5 dias à frente, 5 anos à frente. Essa escolha vai servir vocês? Vocês vão olhar para trás e sentir gratidão ou vão desejar ter escolhido diferente? O futuro de vocês está sendo escrito agora. Não um dia, não quando estiverem prontos. Agora, com a escolha que estão prestes a fazer. A próxima refeição. A próxima hora. A próxima conversa. A próxima ação. Cada uma importa. Cada uma conta. Cada uma está construindo a melhor versão de vocês ou a adiando. Escolham como se o futuro dependesse disso, porque depende. Cada escolha é um tijolo na fundação da vida de vocês.
Certifiquem-se de que estão construindo algo que vale a pena viver. Parem de sacrificar quem poderiam ser por quem são agora. Parem de trocar seu potencial por prazer temporário. Parem de escolher conforto em vez de crescimento. O eu futuro de vocês está implorando para que façam escolhas melhores. Ouçam. Honrem. Construam a vida que ele merece viver. Número 9. Larguem a necessidade de aprovação de todos. Vocês estão carregando um peso impossível, tentando fazer todo mundo feliz, tentando fazer todo mundo entendê-los, tentando ganhar a aprovação de pessoas que nunca vão dá-la. E esse peso está esmagando a melhor versão de vocês antes que ela sequer tenha chance de emergir. Vocês não podem se tornar quem nasceram para ser enquanto buscam constantemente a permissão dos outros. Não podem perseguir seus sonhos se preocupando com o que todos pensam. Não podem honrar sua verdade tentando se encaixar nas expectativas de todo mundo. Não funciona. Nunca funcionou. A melhor versão de vocês vai decepcionar algumas pessoas. O crescimento de vocês vai confundi-las. Os limites de vocês vão incomodá-las. O sucesso de vocês vai ameaçá-las. A autenticidade de vocês vai deixá-las desconfortáveis. E vocês precisam estar bem com isso. Como o Dr. Seuss disse, seja quem você é e diga o que sente, porque aqueles que se importam não interessam e aqueles que interessam não se importam. As pessoas que verdadeiramente amam vocês vão apoiar o crescimento de vocês. As que não apoiam estão mostrando que nunca estiveram realmente do lado de vocês. Vocês editaram a si mesmos a vida inteira. Diminuíram sua luz para que outros não se sentissem ofuscados. Esconderam seus sonhos para que outros não se sentissem ameaçados. Se fizeram menores para que outros se sentissem maiores. Jogaram seguro para que ninguém ficasse desconfortável. E aonde isso levou vocês? Presos, infelizes, insatisfeitos. Nem todo mundo vai entender a jornada de vocês. Nem todo mundo vai celebrar as vitórias de vocês. Nem todo mundo vai apoiar as decisões de vocês. E tudo bem. O entendimento deles não é necessário para o sucesso de vocês. A aprovação deles não é pré-requisito para a felicidade de vocês. O apoio deles não é necessário para o crescimento de vocês. O momento em que vocês param de precisar da aprovação de todos é o momento em que se tornam livres. Livres para tentar. Livres para falhar. Livres para ter sucesso. Livres para ser exatamente quem são, sem pedir desculpas. Essa liberdade é onde a melhor versão de vocês vive. Algumas pessoas vão criticar vocês, não importa o que façam. Vocês poderiam ser perfeitos e elas encontrariam algo errado. Poderiam alcançar tudo e elas ainda teriam opiniões. Poderiam dar tudo e elas quereriam mais. Parem de se esgotar tentando conquistar pessoas que já decidiram não entender vocês. Foquem nas pessoas que importam. As que enxergam a visão de vocês. As que celebram o crescimento de vocês. As que querem que vocês tenham sucesso. Essas são as pessoas de vocês. Todos os outros são ruído de fundo. Não deixem o ruído de fundo abafar as vozes que realmente importam. O caminho de vocês é de vocês. Não precisa fazer sentido para ninguém além de vocês. Vocês não devem explicações a ninguém sobre suas escolhas. Não precisam justificar seus sonhos. Não precisam defender seus limites. Simplesmente precisam honrá-los e continuar avançando. Buscar aprovação coloca o poder de vocês nas mãos de outra pessoa. Torna a felicidade de vocês dependente da opinião alheia. Dá a eles controle sobre a vida de vocês. Tomem esse poder de volta. Decidam que a opinião de vocês sobre si mesmos importa mais do que a deles. Decidam que a paz de vocês importa mais do que a aprovação deles. Quando vocês largarem a necessidade de aprovação de todos, vão perder algumas pessoas. Deixem-nas ir. Quem não consegue apoiar o crescimento de vocês não deveria estar no próximo capítulo. Quem faz vocês se sentirem mal por evoluir não merece acesso à jornada de vocês. Quem exige que vocês permaneçam pequenos para mantê-los confortáveis não é amigo de vocês. Vocês também vão ganhar algo muito mais valioso. Vocês mesmos.
O verdadeiro vocês. O vocês autêntico. A versão que não faz performance para ganhar aprovação. A versão que fala a verdade sem medo. A versão que persegue sonhos sem pedir permissão. Essa versão vale mais do que 1000 aprovações superficiais. Parem de pedir permissão para ser vocês mesmos. Parem de esperar validação para perseguir seus sonhos. Parem de precisar que todos entendam antes de seguir em frente. Vocês não precisam do sim deles. Precisam do de vocês mesmos, e sempre tiveram. A melhor versão de vocês não precisa de plateia. Não precisa de torcida. Não precisa que todo mundo entenda. A melhor versão de vocês só precisa que vocês acreditem nela o suficiente para aparecer, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Especialmente quando ninguém está aplaudindo. Caminhem seu caminho. Honrem sua verdade. Estabeleçam seus limites. Persigam seus sonhos. Tornem-se quem nasceram para ser. E deixem as cartas caírem onde tiverem que cair. As pessoas certas vão ficar. As erradas vão embora. E vocês serão livres de qualquer jeito. Parem de viver por aplausos. Comecem a viver por propósito. Parem de buscar aprovação. Comecem a buscar alinhamento com seus próprios valores. Parem de tentar agradar a todos. Comecem a honrar a si mesmos. É aí que a melhor versão de vocês estava esperando o tempo todo. A liberdade começa quando vocês param de pedir permissão para ser quem são. Comentem se estiverem prontos. Eu não preciso de aprovação. Vocês chegaram até o final, e isso importa. A maioria das pessoas não ficaria durante toda esta mensagem. A maioria teria pulado à frente ou ido para algo mais fácil, mas vocês ficaram. Isso me diz algo sobre vocês. Vocês são sérios sobre isso. Estão prontos para a mudança. Tudo o que conversamos hoje se resume a uma verdade simples. O sucesso de vocês começa com vocês. Não com as circunstâncias, não com os recursos, não com o passado. Vocês. As escolhas que fazem. Os hábitos que constroem. A pessoa que decidem se tornar. A melhor versão de vocês não é algum sonho distante. Está disponível agora, neste momento, através das decisões que tomam hoje. Cumpram suas promessas consigo mesmos. Lembrem-se das suas vitórias. Fechem a distância entre saber e fazer. Saibam que o valor de vocês não está atrelado à produtividade. Construam força através de pequenas coisas difíceis. Tenham aquelas conversas difíceis. Parem de se comparar com os outros. Façam escolhas pelas quais o eu futuro vai agradecer. E larguem a necessidade de aprovação de todos. Essas não são apenas ideias. São ações. São práticas diárias. São os blocos de construção da vida que vocês querem viver. E cada uma delas está ao alcance de vocês agora mesmo. A jornada de vocês não vai ser fácil. Haverá dias em que vocês vão querer desistir. Momentos em que vão duvidar de tudo. Vezes em que a versão antiga de vocês vai tentar puxá-los de volta para o conforto. Mas vocês são mais fortes que esses momentos. São mais capazes do que sabem. E valem cada gota de esforço que essa transformação exige. Antes de ir, me façam mais um favor. Curtam este vídeo. Deixem um comentário abaixo com a afirmação que mais tocou vocês hoje. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E inscrevam-se neste canal, porque estamos apenas começando. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que se recusam a se conformar, que escolhem crescimento em vez de conforto, que se tornam a melhor versão de si mesmas um dia de cada vez. O sucesso começa com vocês. Sempre começou. Sempre vai começar. Agora vão lá e provem. Este é o momento de vocês. O tempo de vocês. A chance de vocês de se erguer. Digitem esta afirmação final e entrem no seu poder. Minha melhor versão começa hoje.